Eu acho que chegou a hora de repensar alguns planos. Bom, seja muito bem-vindo aqui ao canal Pedro Oxlu. Esse vídeo é da série de idiomas, então vai ser um vídeo mais rápido. Eu vou só fazer um check-in aqui de como que a gente está nessa frente dos idiomas, porque teve uma notícia recente, 3 dias atrás, o dia que eu estou gravando aqui agora é domingo, dia 30, na verdade já passou da meia-noite, então é segunda, 31 de março, e teve uma notícia que eu vou falar daqui a pouco que abalou muito os meus planos, não só daqui dos idiomas, como os meus planos da minha vida inteira, tá? Mas eu já vou chegar nisso. Antes vamos falar sobre como que a gente está nos idiomas. No inglês e no italiano, a gente teve uma boa evolução. Eu acredito que a conversação com o ChatGPT ajudou bastante, apesar de não ter sido tão grande, porque eu acabei descobrindo que o ChatGPT tem uma limitação de bate-papo por voz. Então eu tive que recorrer a algumas outras IAs, mas eu sempre gostei mais do ChatGPT para fazer isso. Eu acho que a IA do ChatGPT está muito desenvolvida e eu estou considerando inclusive pagar a versão Plus do ChatGPT para eu ter mais tempo, não só de conversação com o ChatGPT em vários idiomas, mas também como geração de imagens que eu quero usar em outros campos aqui dos meus projetos. Mas no mais é isso, a conversação ajudou bastante, e nesse final de semana que eu tô vendo bastante coisa de cidadania italiana, eu percebi que quando eu começo a pensar no idioma por um longo período de tempo, o idioma começa a fluir melhor. Então nisso eu comecei a perceber um resultado assim mais gritante, mais claro, sabe? E isso me deu bastante confiança, me deixou bastante empolgado, e eu acredito que eu já estou num nível interessante dos idiomas, e realmente esse negócio da prática da conversação é o que está me separando de conseguir utilizar o idioma de uma forma mais aplicável, mais útil, né, para o dia a dia. Então eu estou bastante confiante. Eu acho que esses dois idiomas eu estou muito próximo de uma fluência assim conversacional, sabe, de conseguir conversar sobre assuntos distintos e concatenar várias ideias, tanto em inglês quanto em italiano, não igual eu faço em português, não igual um nativo, mas de uma forma bem mais fluida do que eu estava achando no começo do projeto. Talvez lá no começo do projeto eu já estivesse num nível muito bom, e eu só percebi agora, utilizando essas ferramentas ou vivendo as coisas que eu andei vivendo aqui nos últimos dias, e podendo ver esse tipo de coisa na prática. Inclusive, eu conheci uma italiana lá onde a gente joga vôlei de praia, e consegui conversar com ela algumas coisas em italiano que fluíram bem na minha cabeça, sabe? Então, conhecer uma pessoa nativa e conversar com ela também serviu não só para praticar, como para eu poder medir o meu nível no idioma naquele momento. Então, eu achei que isso foi bastante interessante. Assim, num modo geral, é assim que tá. Continuo fazendo ali o Duolingo sempre e praticando ali um pouco, ainda não da forma que eu gostaria, mas praticando um pouco mais essa conversação com o uso de inteligência artificial e consumindo conteúdo nesses dois idiomas, tá? Nessas duas línguas, que também está me ajudando bastante a entender qual que é o meu momento. Esse final de semana eu praticamente pensava em italiano em vários momentos, inclusive na hora que eu estava tomando banho, que é a hora que a gente pensa bastante, reflete sobre várias coisas. Eu estava pensando bastante coisa em italiano, cantando músicas brasileiras e tentando fazer uma versão italiana na minha cabeça sem perceber. Eu percebi depois que eu já estava fazendo isso de uma forma inconsciente. Então eu achei bem interessante essa exposição no idioma, me deixou numa condição de avaliar bem o nível que eu tô. Agora sim, só para resumir o que aconteceu, na sexta-feira, na quinta ou na sexta-feira, houve um decreto-legge, né, italiano, sobre a concessão de cidadania, que limita bastante o direito dos cidadãos ítalo-brasileiros, ítalo-argentinos, ítalo-venezuelanos da diáspora italiana de reconhecer a sua cidadania. Limita gerações assim, a um número de gerações muito apertado, que praticamente exclui todos os descendentes de italiano da grande imigração italiana, tanto do final do século XIX quanto do começo do século XX. E isso excluiu vários amigos meus, que a gente estava juntando os documentos para aplicar para o processo. Foi um baque assim muito grande. É por esse motivo que eu estudo italiano, para quando eu tiver, eu falo quando eu tiver, porque eu ainda
tenho esperança de alguns meios, tanto disso aí cair, né, quanto de alguns outros meios alternativos, ainda conseguir o reconhecimento dessa cidadania, para quando eu tiver ela em mãos, eu poder realmente ser um cidadão italiano na prática, que fala o idioma, que eu posso inclusive opinar em questões legais, eu posso utilizar embaixadas da Itália ao redor do mundo, mas esse baque do próprio governo fazendo uma frente contra os ítalo-descendentes foi um baque muito grande, que me deixou praticamente, esse final de semana eu praticamente não estudei o idioma assim da forma que eu fazia, eu estudei mais porque eu vi muita coisa em italiano, vi o discurso do político lá, do excelente político, que falou em italiano, e tudo isso me fez praticar o italiano, mas não da maneira que eu gostaria, de uma maneira forçada, para poder entender qual que é a situação agora, para eu poder me planejar e ver em que nível que eu tô. Enfim, eu vou fazer um vídeo sobre isso, não sei se eu vou soltar nesse canal, se eu vou soltar no meu canal principal, Pedrox91, mas eu vou fazer um vídeo sobre essa questão desse decreto-lei que dura 60 dias e o parlamento ainda vai precisar acolher ou não esse projeto de lei para virar lei de fato, mas apesar de que ele já está em vigor, como se fosse uma medida provisória aqui do Brasil. Enfim, eu vou fazer um vídeo, se você tem interesse, eu deixo aqui na descrição, assim que sair esse vídeo, eu deixo na descrição aqui, se for nesse canal ou no outro, para você saber se você também tiver interesse. Eu sei que tem muita gente que vê esses vídeos porque quer também praticar o italiano, porque também tem essa ascendência italiana, eu gostaria de estudar esse idioma, que é um idioma maravilhoso, a cultura italiana maravilhosa, muito enraizada aqui dentro do Brasil pra gente. Enfim, talvez eu até pensei nem em fazer esse vídeo agora, porque realmente estou com a cabeça muito focada nisso, mas como é um compromisso, né, pra mim, eu tenho muito compromisso com essa instituição, Pedrox.nu, que é esse canal, então eu resolvi fazer e deixar o vídeo aqui na data programada. Da semana passada atrasou bastante, e eu não quero deixar que atraso seja uma constante, por isso eu estou soltando esse vídeo aqui com um rápido disclaimer sobre em que pé que a gente está dentro do estudo dos idiomas. Mas eu acho que nos próximos 2 meses eu vou trazer novidades bem mais interessantes aqui para essa série, que podem ser úteis para você e que eu tenho certeza que vão ser muito úteis para mim. Beleza? Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo semana que vem. Tchau, tchau.